Boa noite a todos. Bom, então nós vamos dar início a mais uma reunião aqui da nossa Liga Acadêmica, mais um encontro da LACIFAR. Ele tá ok? Sim. Bom, pessoal, quero desejar que todos sejam bem-vindos a mais um encontro da LACIFAR. Bom, hoje daremos início a mais um encontro do mês dos egressos, e eu acredito que esse momento é um momento muito importante para os que acompanham as atividades da nossa Liga Acadêmica, né, a LACIFAR. E, primeiramente, nós da Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que se inscreveram e que reservaram o tempo para estar aqui presentes hoje. Hoje teremos uma roda de conversa com o tema dispensação de medicamentos, o papel do farmacêutico na drogaria. Bom, então, para dar início ao nosso encontro, é com imenso prazer que eu convido o Derli Oliveira. Ele é bacharelado em farmácia pela Universidade Federal do Mato Grosso, com mais de 13 anos de atuação no varejo. É assistente farmacêutico na empresa Droga Certa, 24 horas, cursando pós-graduação em gestão de negócios farmacêuticos pelo ICTQ, graduado também em tecnologia, em análise e em desenvolvimento de sistemas, com pós-graduação em ferramentas para desenvolvimento web. Bom, seja bem-vindo, Derli. Agradecendo a sua participação, por você ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui conosco. E eu passo a palavra para você estar falando alguma coisa, para a gente dar início aí a nossa conversa, as nossas perguntas. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os presentes aí. Eu quero agradecer a professora Karina pelo convite, o pessoal também do LACIFAR, Maria Eduarda. Era para ser em outra data, mas infelizmente nós tivemos um pequeno problema aí. Eu precisei me ausentar, não pude me apresentar naquele dia, né? Trazer para vocês esse bate-papo. Eu espero que a gente possa, né? Assim, ter uma troca aí de conhecimentos. Eu sei o quanto é importante para quem está quase saindo ter essa ideia ali de quem já está lá no mercado, né? E pelo menos quando eu estava aí foi importante para mim, apesar de eu estar na faculdade e não ter tecnicamente saído por inteiro do mercado, né? Mas foi importante, agrega muito conhecimento aí, essa junção de experiências aí. E a gente vai tentar trazer o máximo para vocês dentro do que eu conheço do varejo, como a Maria Eduarda já mencionou aí. Tem alguns anos que eu trabalho no varejo, então eu passei em todas as partes do segmento. A gente pode colocar ali vamos supor, de entrega, gestão, abertura, fechamento de estabelecimento, gestão de pessoal, tudo isso eu já operei ao longo desses anos. Então, eu espero poder trazer um pouquinho disso aí para vocês. Acho que alguns já me conhecem um pouquinho, né, eu imagino, mas vamos dar entrada aí nas perguntas da Maria Eduarda, e eu vou estar acrescentando uma coisa ou outra à medida que a gente vai falando. Eu acho que vai abrir o pessoal também, depois de fazer outras perguntas, né, Maria? E a gente vai tentando esclarecer o máximo possível, que é o objetivo aí geral da roda, né? Sim, então só lembrando aí o pessoal que, né, o intuito é que a gente tenha uma conversa e as perguntas vocês podem estar colocando no chat, que a gente vai estar recolhendo e vai estar fazendo para o Derli, tá bom? Então, quem tiver pergunta, pode começar a escrever aí que a gente vai estar fazendo, tá bom? Bom, Derli, nós sabemos que a farmácia ela nos possibilita N áreas de atuação, muitas áreas de atuação. E eu acho que dentro do curso de graduação é um dos nossos maiores desafios, nos encontrar em uma área, né? Porque são muitas. E a primeira pergunta para a gente dar início à nossa conversa, eu quero saber justamente essa. O que te incentivou, né, a atuar na dispensação, né, de drogaria? O que te incentivou a atuar na área que você está atuando hoje, que você está trabalhando aí? No meu caso, assim, para ser bem sincero, né, no começo eu trabalhei muitos anos antes de decidir fazer, né, de cursar farmácia. Então, eu trabalhei muito tempo, desde 94, né, eu venho trabalhando em drogaria. Então, depois de presenciar muitos farmacêuticos atuando, depois de ajudar bastante, e principalmente o pessoal do FMT que fazia muito estágio, né, onde eu trabalhava, e eu acabava ficando mais junto com eles ali para poder ajudar. Eu percebi que, na verdade, o conhecimento que eu já tinha adquirido na prática, ele já estava, infelizmente, né, um pouco superior para aquele setor de quem vinha da faculdade.
que é normal, assim, só que são conhecimentos diferentes, tem que destacar isso, né? A parte, a experiência prática que a gente adquire, ela é complementar à experiência teórica e tudo aquilo que a faculdade ela te traz. Então, esse tempo no mercado e essa apreciação que eu acabei tendo, né, pelo atender o público ali, pela movimentação com medicamentos, toda essa parte do setor que não tem como negar, eu também gosto de fazer isso, né? Isso acabou me levando a tentar fazer uma faculdade de farmácia também. Eu já tinha outra graduação, tinha outros planos, mas aí acabei meio que falei, vou tentar. Eu peguei, para ser bem aberto, né? Eu peguei uma época ali, tinha muito tempo sem estudar, 10 anos sem estudar. Peguei e prestei o Enem, falei, olha, eu vou tentar farmácia, e aí acabou que eu entrei de primeira já nessa primeira tentativa, e aí estava trabalhando e caí lá, né? Até no começo, acho que alguns professores lembram, eu conversei bastante com os professores durante a graduação, tive a oportunidade de trocar bastante ideia aí com todos, e acabei vendo que nos 6 primeiros meses foi um teste. Eu vi se eu ia conseguir, e se era aquilo mesmo que eu queria, e se eu ia conseguir conciliar trabalhar com a faculdade, porque eu não podia também deixar de trabalhar. Aí eu acabei gostando do que eu senti naquele começo, percebi, olha, é isso aqui mesmo, eu vou até o final, e isso me levou a concluir aí a faculdade mesmo, a terminar. Por mais difícil que fosse, eu acabei terminando tudo ali, deu certo. Foi isso que me levou, né? Tanto conhecimento prático, tempo de serviço, e depois de conhecer um pouco do que eu vi mesmo na faculdade, eu resolvi decidir que era aquilo mesmo que eu queria para poder seguir no campo profissional. Pois é, 13 anos trabalhando, né? É interessante, já deu para ter certeza Ah, que é isso que você quer mesmo. E assim, o que mais você gosta assim dentro da drogaria? Mais eu posso deixar, a gente posso colocar da seguinte forma, é amor e ódio, porque junta os dois entende? lados. O que eu mais gosto mesmo é o atendimento ao público que a drogaria te dá, é aquele atendimento ao cliente. E assim, com conhecimento, ele é mais satisfatório. Então, depois que eu graduei, né, como farmacêutico, o respeito que vem do cliente já tinha, né, um certo respeito de mercado aqui, né, em Barra. Então, depois, como farmacêutico, isso aumentou. Então, mas é claro, a gente consegue, né, suprir aquela expectativa do cliente aplicando o que você conheceu na faculdade, que isso é importante. Tudo que eu vi durante o curso, eu acabei conseguindo, no varejo, aplicar o que eu vi, né, com a professora Flávia, a parte do conhecimento do professor Olegário, até pessoal, e o que foi passado durante aí um período. Cada professor agregou um pouquinho, né, e isso tudo que eu consigo passar para o cliente eu gosto. E eu falo a parte de amor e ódio, porque trabalhar com pessoa é terrível. Então, não é bom, assim, você tem que saber levar, mas quanto pior é o cliente, melhor é quando você se sai bem com ele, quando você é bem sucedido. Isso te dá um retorno muito positivo. Então, eu gosto bastante dessa batalha diária ali, sabe, com o cliente, esse processo do farmacêutico atender, esclarecer aquela dúvida do medicamento, ajudar com uma posologia, né? Trazer uma interação, por exemplo, ali, a pessoa chega com um sintoma fazendo um tratamento, olha, isso é uma interação com o medicamento, ele, nossa, eu não sabia, aí você vai, altera aquilo ali, ajuda, então isso tudo acaba deixando tudo bem satisfatório, então eu gosto muito dessa parte. Do contato, né? E na verdade, assim, na prática ali do dia a dia, eu percebo muito assim o quanto nós aprendemos, né? O contato com o paciente, o contato com as pessoas, a troca de conhecimento também, porque tem muita coisa, né? Que Uhum. vai saindo ali, que é bem interessante também, bem bacana. Bom, a nossa outra pergunta que nós temos para você é: qual foi o maior desafio que você encontrou dentro da drogaria? Nesse período aí que você esteve trabalhando? Durante todo o período, assim, vou colocar duas etapas, né? Antes de ser, antes de ser farmacêutico, de me formar em farmácia, era não ser formado em farmácia. Esse era um dos maiores. Como? Antes de eu me formar, de eu me graduar, o maior desafio que eu enfrentei era não ser graduado. Porque isso era muito difícil. Apesar de já ter anos de balcão, ter conhecimento ali acima, é, é,
por mais que você conheça o setor, se você não passou por uma universidade ali, né, o cliente, boa parte dessa parcela do cliente que já não te conhece, você não teve a chance de ganhar, né, aquela confiança com ele ali, ele não te valoriza ali, como se só um empurrador de medicamento. Eu sei que tem gente que mesmo depois de graduado, o cliente não valoriza o farmacêutico. É meio que cultural isso aí, você tem que ir ganhando aos poucos essa confiança. Então, antes era isso. E depois de formado, por incrível que pareça, é a relação entre farmacêuticos. Quando você tem mais um, no caso, eu trabalho, como eu peguei o turno que eu estava, então eu continuo, já saí da faculdade já no meu turno, então continuei ali de plantão, foi conveniente, eu mantive, né? Então eu acabo trabalhando ali com outros 4 profissionais, que é, na verdade, 5, porque o proprietário também é farmacêutico, né? Então você pega ali o gestor e outros assistentes. Essa relação entre os farmacêuticos, às vezes, ela é bem difícil. E isso acaba dificultando um pouco o trabalho, né? Alguns farmacêuticos, eles estão no mercado há muito tempo, como farmacêuticos, já estão aí, conheço farmacêuticos que têm 20 anos de mercado, só que em 20 anos ele não leu uma lei, uma atualização, ele não buscou isso, e é muito dinâmico, né? Um exemplo agora, a gente tem a RDC 20, que a gente usa demais, que é para antimicrobiano, ela não é mais a RDC 20, ela é a 471, ela mudou esse ano. Tem farmacêutico que não sabe, não conhece, não viu. Então, e aí você acaba tendo que, por uma receita, devolver, por exemplo, que as receitas, no final a gente vai até falar sobre isso mais para frente, mas as receitas acabam vindo para mim à noite para poder fazer todo esse feedback, né? Que tá certo, que tá errado, quem pegou certo, quem pegou errado. Então acaba que sobra muita receita errada para mim devolver para o dia para o farmacêutico que já olhou a receita, já aferiu, já carimbou, já assinou, só que tá errado. Eu preciso dar esse feedback negativo. E a aceitação disso, essa relação, ela é um pouco difícil. Eu acho, no momento, isso difícil. Então, na sua concepção, o mais difícil é a relação de farmacêutico e farmacêutico dentro da drogaria, para você, Justo. né? A Uhum. troca. Entendi. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui também. A Yane, né? Postou uma pergunta aqui para a gente. E ela quer saber, Eli, qual foi a melhor parte e a pior parte em atuar na drogaria, na sua concepção? Bom, a melhor parte envolve um pedaço que eu já citei, né? Essa satisfação que o cliente te traz, porque já aconteceu de, sem pretensão, você fazer um atendimento que é o mínimo que você tem que fazer, e o cliente voltar para te agradecer, e eles trazem alguma coisa, sempre alguém traz alguma coisa, sei lá, na humildade te traz ali um queijo, uma coisa, então, tipo assim, já tive momentos assim, então isso eu acho muito satisfatório. Eu falei, em momentos ruins, quando você precisa, né, se impor dentro de uma equipe com pessoas que não estão aptas a exercer aquele papel, não estão aptas a te escutar para aquilo. Então é muito difícil você tentar trazer o básico para alguém que acha que está avançado. Então esses são partes que eu acho muito difícil. Acredito que, como já trabalhei um tempo em rede também, peguei essa parte de sênior, eu não era farmacêutico, mas peguei o limite ali do balconista, trabalhava junto com os farmacêuticos. Então a gente acabava com o pessoal do balcão, né, tendo essa relação. Sempre foi difícil. Em todas as drogarias, sempre foi difícil. E vejo agora que continua difícil. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que se preparar e eu acho que a graduação, ela não, por mais que você tenha relação entre os colegas, por mais que você trabalhe isso, ela não te traz isso. Tipo assim, vai ser difícil, sabe? Mas aprendi muita coisa nesse sentido na faculdade também, com diferentes cabeças ali, alguns eventos que a gente fez ali, eu aprendi. Mas essa é a parte difícil. Na verdade, é a prática, né? A prática, quando você vai para dentro dela, você percebe, né? Como é que é de Justo. verdade a profissão. Né? Não sei você, mas esse período agora nós estamos mexendo com os estágios, né? E às vezes algum paciente chega lá e fala, eu quero aquele remédio, né? E aí você tem que meio que adivinhar qual remédio, que a pessoa explica tipo, o Acontece formato muito. do remédio, a caixinha do remédio, mas não sabe o nome do remédio. Então, assim, é experiência, né? Eu vejo muito isso, Uhum. percebo muito isso. Bom, a gente está conosco aqui hoje a professora Fernanda também. Tem uma pergunta para você, dele. Opa.
E ela quer saber como a universidade conseguiu contribuir para a sua prática diária na farmácia. Você já tinha experiência no balcão. O que Sim. uma graduação agregou nessa atuação? Certo. O que a graduação agregou na atuação em geral? Me cortou um pedaço. E na atuação do balcão lá. Não, mas eu acho que eu entendi. Isso. A professora quer saber o que a graduação agregou, né? Na sua atuação dentro da drogaria, ali, balcão. Olha, eu diria que, tipo assim, por mais que eu tivesse experiência, vamos colocar aqui o campo da dispensação para o farmacêutico, vamos pôr ele num nível de 100%, certo? Eu tenho ali 100% para uma atuação. Antes da graduação, eu achava que eu tinha 60%, mas eu percebi que eu tenho 10%. E a graduação, ela me levou a 80%. Então, assim, a parte técnica, né, o conhecimento técnico que a graduação trouxe foi muito importante para a atuação no balcão. Algumas diferenciações e alguns conceitos que são popularmente espalhados, a gente só consegue mesmo desmistificar aquilo com conhecimento prático, né, com conhecimento teórico ali agregado com o prático, que foi, vamos colocar aí as aulas, né, as aulas da professora Flávia, que foram importantes, né, muito importantes, aliás, é bom comprar um Guyton se vocês forem para a parte de clínica, é importantíssimo. Tá? As aulas da professora Maria Fernanda também foram muito importantes. Todos os professores, no meu ponto de vista, tanto no campo didático quanto no pessoal, se vocês tiverem oportunidade de conversar com os professores um pouco mais a fundo, contribuíram um pouquinho para chegar nesses 80%. Então, assim, eu acredito que o profissional que eu vou ser hoje, que eu sou hoje, que eu vou ser daqui para frente, tanto a vontade de buscar conhecimento, como buscar esse conhecimento, como aplicar esse conhecimento, partiu da faculdade, partiu da experiência que eu tive durante esses anos aí, e essa troca de conhecimento entre todos, não só os professores. Às vezes a gente ignora um pouco, né? Mas o colega também traz isso para você, essa troca entre os colegas é importante. Então foi um pouquinho de cada um, né, que contribuiu para que eu chegasse a esses 80%. Eu falo 80% porque eu não acho que a gente consiga chegar aos 100%. É muito dinâmico, independente da área que você vá para farmácia e drogaria, né? No geral é muito dinâmico. Então, chegar ali num nível vamos supor, excelência em algum setor, vai demandar tempo, não é impossível, mas demanda tempo. Só é muito difícil e dispendioso. Mas, respondendo aí a pergunta dela, né, eu acho que agregou isso, esses 70%, 80%, 70% aí do que eu sou hoje como profissional, conhecimento teórico e prático, e o pessoal dos professores foi importantíssimo para isso. Por isso eu consegui responder aí em totalidade a pergunta, mas eu acredito que seja isso. Não, muito interessante, né? Para a gente que está na graduação agora, é super importante a gente entender, né? E ouvir isso de você. Bom, a Tainara também tem uma pergunta para você. E ela quer saber se alguma vez você já se sentiu desvalorizado lá dentro da farmácia, dentro da drogaria. Olha, enquanto farmacêutico, eu sou suspeito de falar porque eu não... Vamos dizer assim, né? Graças a Deus não tive a experiência que alguns colegas já tiveram. Que é, tipo assim, me formar e, infelizmente, eu não ter a opção de receber através do piso. Que isso é o que mais torna um farmacêutico, dá a impressão para o farmacêutico que ele é desvalorizado. Porque quando você vai para a graduação, que você está lá, você sabe o tanto que é difícil. Você sofre muito com aquilo ali. São 4, e vamos ser realistas. A professora Nijai, acho que não está aí na palestra, mas se você enfrentar, né, o teor da matéria ali, são 5 anos, na melhor das hipóteses, entendeu? Então são 5 anos sofridos. Aí você chega ali e alguém de uma drogaria te oferece, olha, eu te pago R$ 1.500 para você assinar ali. É um profissional que eu não posso ficar sem, mas eu te pago isso. E sabe qual é a parte pior? Você vai assinar seu olerite com piso. Essa é uma proposta comum no mercado. Então, para mim, eu nunca recebi uma proposta desse tipo, né? Mas, para mim, esse tipo de proposta representa uma desvalorização muito grande, mesmo nunca tendo acontecido comigo. Tem colegas que
sei que já trabalhou dessa forma e trabalha porque saiu da faculdade e não tinha o conhecimento, né, do setor. E automaticamente ele se desvaloriza, o que não deve acontecer. Ele se desvaloriza por ter medo, por ter. Claro, você vai ter a prática deficitária. Então, você ficou na drogaria durante o estágio, é um tempo muito curto para você aprender alguma coisa. Você enfrenta ali mais obstáculos do que você agrega, porque não é toda drogaria que vai te abrir as portas, te ensinar ali como é que funciona tudo. Porque se você recebe esse ensinamento de uma forma um pouco mais aberta, eu vou dizer, forma adequada, né? Você se anima com o setor, você busca mais, você tem vontade de chegar naquele setor e te se entregar, né, para aquela área de atuação ali que, no nosso caso aqui, é o varejo, é a manipulação, vamos pôr assim, né? E a realidade é um pouco diferente. Então, eu acho isso frustrante. Nunca aconteceu comigo, mas isso para mim já aconteceu com colegas bem próximos, e isso para mim é muito frustrante. Sabe? Essa parte da desvalorização do farmacêutico. E a desvalorização do profissional com o profissional, porque isso tem muito também. Como eu disse, são farmacêuticos de muitos e muitos anos, e a maioria dos antigos desvalorizam quem sai agora. É como um médico de tempo de mercado desvalorizar um médico recém-formado. Então, são conhecimentos em épocas diferentes, mas eles são complementares, no meu ponto de vista. Então, em vez de você ajudar o cara a melhorar, você acaba reprimindo ele e oprimindo, e isso, para um profissional que está começando, isso é humilhante, isso é terrível, é muito ruim. Então, para mim, essa questão do piso, mas eu nunca tive essa experiência diretamente. Tá? Enquanto farmacêutico, eu posso dizer que eu não tive nada que me desse desgosto da profissão, ainda não. Bom, a professora Fernanda fez um comentário aqui muito pertinente, né? Ela falou assim, e é contra o código de ética, e é contra o código de ética do profissional farmacêutico. O piso Sim. é lei, né? Sim. O piso é lei. E é muito pertinente isso. Na verdade, assim, acho que a única forma da gente mudar esse quadro tornando a profissão realmente, assim, mostrando que ela é necessária, nos posicionando como profissionais mesmo, né? Que foi um pouco aí do que você falou. E isso é muito, muito interessante. Eu tenho amigos, inclusive, né, que estão trabalhando aí, estão passando pelo mesmo problema, e é realmente assim, algo que a gente vê no dia a dia. A Tainara, ela está perguntando como é a relação do farmacêutico com os médicos. Você já chegou a intervir em alguma prescrição ou tratamento do paciente? Já discuti com o médico mesmo sem poder, vamos dizer ali, entrar em uma discussão direta, o que não é adequado com nenhum cliente, na verdade, mas acabei precisando discutir já depois de formado de um médico aqui, né, da região, não foi a primeira vez que isso aconteceu, eu tinha acontecido com outros profissionais. Ele emitiu uma receita com uma falha técnica, né, que hoje em dia é mais uma questão, como é que eu vou explicar? É uma questão de avaliação, porque alguns estados aceitam, mas não deveria, pelo que está na legislação, e outros estados não aceitam, que é o nosso caso aqui, por exemplo, que é a prescrição de um antimicrobiano junto com um medicamento da RDC 344. As RDCs, elas vedam isso, então você não pode ter as duas prescrições na mesma receita. O padrão de receita é o mesmo, só que a 344, ela veda qualquer outra prescrição que não seja da mesma RDC. E ele insiste em colocar esse tipo de prescrição, ele insistiu em colocar isso. Então, é uma receita que, infelizmente, prejudica o cliente, né? Eu não vou nem colocar o estabelecimento em relação à venda, prejudica mais o paciente dele. E quando ele insiste em manter isso, porque ele fala, tem drogarias aí que vendem, não vai em outra drogaria que vende, tipo assim, ele insiste no erro dele, né, que é um erro profissional, do meu ponto de vista, porque você tem que saber, até eu, enquanto farmacêutico, tenho que saber da minha legislação, daquela que eu preciso, né, seguir completamente, e em qualquer setor que eu tenha que adentrar, eu preciso saber um pouco também. Eu não vou ignorar só por questões tipo, eu sou médico farmacêutico que como ele me disse, né, por exemplo, faltava inclusive o tempo, né, que também é uma discussão antiga, o tempo de duração do tratamento com antimicrobiano. Ele falou para mim, o farmacêutico não tem que saber disso, tem que vender o medicamento que está aí, pronto. Eu falei, tem que saber sim, senhor. E não só saber, como entender isso aqui, entender por que o senhor prescreveu isso aqui, porque se estiver errado eu não vou vender, eu tenho o direito de não vender.
E mais, eu vou explicar para o paciente que ele não deve comprar isso. E se o senhor insistir nisso, eu vou pedir que ele procure outro profissional. Porque, infelizmente, o senhor não está capacitado. É fato. É lei. Se for além disso, por exemplo, eu não vou entrar numa discussão muito além disso. Mas é a realidade. Eles são médicos e têm tempo de prazo. Então, insistem em certas falhas que são coisas técnicas ali de prescrição, mas prejudica o trabalho de outro profissional, que no nosso caso, o farmacêutico, né? E o paciente não entende. Quando ele conhece de forma pessoal o médico, ele não entende. Entende muito pouco em relação a isso. Alguns são abertos a gente explicar, acabam compreendendo, né? Buscam uma solução com o médico. Quando vem do SUS é mais difícil, bem mais difícil, porque o médico não é aberto ao diálogo lá. É muito complicado, mas quando é particular ainda dá, às vezes consegue até ter um diálogo melhor com o médico, como já aconteceu, falou, não, fala para ele voltar aqui, eu troco, não tem problema, ou você pega, manda aqui que eu troco para você a receita, porque é uma coisa técnica, não vai, vamos dizer, atrapalhar a ideia que ele tem para o tratamento, a forma correta para o tratamento, você entendeu? Mas eu não posso aceitar uma prescrição com uma falha desse tipo. Nós seguimos normas federais, são leis federais, a gente é obrigado a seguir isso. E elas existem para manter uma segurança para o paciente, então a gente tem que manter isso. E já, essa relação médico-farmacêutico melhorou bastante, melhorou muito, mas ela ainda não é a ideal, ela não é adequada. E tem muitos profissionais que recém-formaram e ainda trazem da faculdade essa ideia antiga de que farmacêutico é um profissional frustrado que não conseguiu ser médico, que essa é a ideia da maioria. Então acaba meio que, sabe, jogando a gente contra a parede. Isso torna difícil a relação, mas não é geral, tá? Tem muitos médicos aí que já aceitam, mas é claro, o farmacêutico ele tem que se posicionar de forma adequada, ele tem que ter um conhecimento básico, eu falo básico porque é o mínimo, né, que é o que a gente vê ali na graduação, até fisiopatologia, você tem que ter uma base disso, fisiologia, você tem que conhecer bem isso, você tem que conhecer ali a questão geral do medicamento, interações, você tem que saber isso, para você poder argumentar de forma pertinente com o médico, senão não funciona. Senão não dá. Você realmente vai perder e você vai confirmar para o médico que ele está um errado certo. O que isso acontece também, que a maioria dos farmacêuticos eles só baixam a cabeça para médico. Tem farmacêutico que eu conheço que baixa a cabeça e dá um jeito de comprar uma receita com outro médico para não ter que discutir com o médico. E não falar para o paciente que o médico errou, porque senão o paciente vai lá discutir com o médico e ele não consegue argumentar. Então, isso aí é bem complicado. Derli, e em relação, assim, à letra, né? A letra do médico, já aconteceu ocorrer, né, alguma confusão com você dentro da drogaria em relação à letra, né? Porque a gente sabe que existem medicamentos ali que têm nomes parecidos e muitas vezes o médico, né, escreve de uma forma não tão fácil, não tão legível, e já aconteceu? Já aconteceu problemas relacionados à letra na prescrição. Existe uma norma, né, do CRM para os médicos, que é mais da parte ética deles, que não podem prescrever de forma ilegível, né, e eu acho que existe uma lei também que os obriga, tecnicamente, a prescrever em condições convencionais, de consultório particular e tudo mais, de forma legível e impressa, né, que o paciente entenda o que ele está prescrevendo, nem é só o farmacêutico, o paciente entenda o que ele prescreve, só que isso não é cumprido, isso é muito difícil. Já aconteceu até comigo, inclusive, de vender medicação errada, medicação controlada errada, por conta de prescrição. E isso é muito ruim, não só para mim, né, como também para o paciente, isso causa transtornos imensos. Então, hoje em dia, do começo para hoje, eu tenho uma prática um pouquinho diferente. Se na prescrição, para mim, se ela está entendível, porque você acostuma com o medicamento, não é com a prescrição, você acostuma com o medicamento. Então, você até acostuma com o médico e a linha de pensamento que ele tem, porque a gente está na região aqui, então você acaba conhecendo todo mundo. Você conversa um pouco com o seu paciente, você entende o problema que ele tem e conhece pela linha da ideia o que o médico tentou prescrever para ele. Você consegue deduzir o que está prescrito ali. Então, você acostuma com esses outros fatores, mas a traduzir ou ler a letra, não. Isso você não aprende. Você não vai conseguir. Você aprende o medicamento, que é importante também, eu acho, vocês saberem isso aí. E se há qualquer dúvida, ou que é a minha prática hoje em dia,
ou qualquer coisa que está muito fora do padrão, eu não atendo a receita. Infelizmente, eu explico o passo e falo, a sua receita ela está ilegível, a chance de erro é muito grande, então a segurança ela vem à frente quando se trata de medicamento, e eu não vou enviar essa receita. O melhor caminho é você voltar no prescritor e pedir para ele trocar esse medicamento. Ou trocar essa receita, né? Fazer ela de forma legível. Aí você peça para o médico para que ele faça de uma forma que você entenda, não eu. Que você saiba o que ele está prescrevendo, que aí eu sei que eu vou saber. Se você for em outras drogarias, vão te vender alguma coisa, mas nem você, nem o médico vão saber o que vão te vender. Porque já aconteceu também do paciente voltar ao médico e ele não ter prontuário e ele não saber o que ele prescreveu porque ele não consegue ler. Aí ele tem que fazer uma nova consulta com o paciente para poder fazer uma nova prescrição. Então isso é ruim para todos os lados, mas há uma certa negligência nesse ponto, por parte do médico, sabe? E eu jogo um pouco para cima do conselho de farmácia também, que poderiam brigar para melhorar isso junto com o CRM e não fazem. Isso é uma coisa que vai deixando, sabe? Vai levando. Tem muito processo já aí por problemas de posologia, de venda errada, e acaba sempre caindo, que é importante vocês saberem também, do lado do mais fraco, que é o farmacêutico. A gente sempre acaba pagando por isso, mesmo que um médico tenha prescrito errado. Na verdade, é direito do farmacêutico, né? Como você disse aí, a lei nos garante isso, né? Que nós devemos, né, recorrer ao médico, falar para o paciente recorrer, voltar ao médico, realmente trocar a receita e conferir isso. Porque, na verdade, dispensar medicamento só por dispensar, né, e gerar um dano para o paciente, gente, isso é desumano até. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é a Daisy. Ela está perguntando quais as consequências de vender uma medicação controlada errada por conta da letra da receita. Bom, aí a gente tem duas formas claro, as consequências além da chance de você vender um medicamento que não tem nenhuma relação com a prescrição, são grandes, né? Não dá nem para prever ali, porque vai muito do medicamento pelo qual você trocou e a ideia que o médico tinha para prescrever, mas o farmacêutico ele pode, dependendo da situação, ali no geral, porque, por exemplo, aconteceu comigo de vender um Equilide errado, né? Ele tinha sido prescrito para... Eu não me lembro o que era que tinha sido prescrito antes. Ah, não, minto. Foi um Paratran para um Tramadol, para um Paco. Aí o que acontece? O Paratran era novo, eu não conhecia o Paratran. Só que aí eu sabia que ele tinha Tramadol na composição. Só que na cabeça sempre Tramadol com codeína, né? E acabei vendendo o genérico de Tramadol com codeína, mas na verdade ele é Tramadol com paracetamol. Então aí você não mudou totalmente a indicação do produto, então isso não causou um dano grande ao paciente, né? Mas causou uma questão, um desconforto, que tem que informar o paciente, trocar a medicação, trazer isso de volta, aí essa medicação você tem que informar também para a vigilância que ela foi aberta dessa forma, gera todo um transtorno e você tem que ficar como profissional aberto a responder qualquer coisa que venha relacionada a isso, porque se o paciente se sentir lesado, isso é uma falha técnica do profissional. Então, se ele se sentir lesado, que você é responsável civil e criminalmente por qualquer coisa que sai da drogaria, mesmo que você não venda. Se você é o responsável daquele horário, vamos pôr assim, né, que hoje as drogarias têm mais de um farmacêutico, se você é o responsável daquele horário, você responde por aquilo. Então não é só o que você vende errado. Qualquer um no seu horário que vender alguma coisa errada, tecnicamente está passando por você. Então você acaba respondendo por isso. E você pode responder na esfera civil e criminal. Você pode ser punido por isso, você pode ser preso por isso, você pode pegar, depende da situação ali, vários anos de prisão, dependendo do medicamento, você pode ser até acusado de tentativa de assassinato. Entendeu? Se por incompetência profissional, e é claro, você vai perder seu diploma se for a um nível tão elevado, né? E já vi situações que não chegaram a um nível tão alto, mas é bom que o pessoal saiba, pelo menos na ocasião, o conselho não forneceu muita ajuda nesse sentido, né? Ele considera que tipo assim, pelo que eu entendi, nos casos que eu já vi, ele considera que o conhecimento adquirido, a falha, ela é uma responsabilidade do profissional farmacêutico. Então, assim, ele ajuda até certo ponto, mas o envolvimento interno com o processo, quando ele sai para essa esfera externa, você não vai ter muito apoio, não. É você e você mesmo e algum advogado que você achar, mesmo que seja uma falha pequena, acaba que você tem que arcar com isso. No caso, na drogaria que eu trabalho, teve um problema, não foi comigo, que foi um pouco mais além, né, foi com outro cliente,
mas aí o cliente acabou também perdendo isso na justiça, tá? Ele processou o estabelecimento por conta de uma conduta do farmacêutico. Mas no dia, o cliente, ele excedeu, é um policial militar, ele excedeu o nível de estresse, aí ele fazia tratamento por uma questão de temperamento mesmo, ele ameaçou o farmacêutico, ia voltar lá para matar, aquela coisa toda, né? E aí levou um medicamento errado, alegou que o farmacêutico que vendeu o medicamento errado da prescrição, então foi na justiça, processou a drogaria em não sei quantos mil, mas aí acabou perdendo e tudo, teve que indenizar o farmacêutico. Só que, assim, são coisas que você responde, sim. Você é um profissional que tem que ir junto. E enquanto você é RT, você também é responsável não só por isso, por tudo. Então, não é só o farmacêutico do horário, o RT também é responsável por essa saída aí. No nosso caso lá, nós temos 4 profissionais, que qualquer funcionário farmacêutico abaixo do RT é assistente, né? Então, nós temos 4 assistentes e um RT. Mas os assistentes acabam fazendo bem esse papel também do RT junto com ele ali, só que ele é responsável pelos 4, e por mais os outros 15 que vendem também. Então, qualquer coisa que acontece, vai para ele. Que é outro detalhe que é importante saber, eu acho 10% muito pouco para poder cobrir isso aí. Bom, Deli, professora Fernanda, ela também está fazendo mais uma pergunta. Ela está querendo saber se você já atendeu, né, alguma receita digital. Nós sabemos que agora surgiram as receitas digitais. Eu gostaria até que você explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona, já que você está tendo mais experiência com isso. Já atendi receitas digitais. Eu sei como funciona todo o processo, mas onde eu trabalho a gente não aplica o processo adequado. O Conselho de Farmácia ele fornece um sistema onde você verifica essas receitas. O médico usa um sistema onde ele lança essa receita, que se fossem todas assim seria muito bom, mas ela dá mais trabalho para o farmacêutico, só que dá mais segurança para o farmacêutico, para o cliente e para o médico. Para o SUS eu não acho que isso vai funcionar, mas em consultórios particulares vai funcionar bem, eu acho que vai virar uma tendência aí para frente. O médico ele deve possuir uma assinatura eletrônica. Com essa assinatura ele faz a prescrição ao paciente, lança em um sistema, o sistema gera uma receita normal, dentro dos padrões ali que são exigidos para aquele medicamento, aí ele insere a assinatura digital dele. As receitas geralmente vêm com um QR Code que você pode confirmar até no seu celular. Então ali você abre aquele QR Code na drogaria, ele já te dá o link lá do sistema dele, onde mostra que a assinatura é válida e você faz essa conferência. Alguns farmacêuticos que trabalham comigo até acreditavam que era só até aí. Eu falei, olha, não é, porque se for um viés muito grande, que é o que estava acontecendo muito no começo. Por quê? O paciente, ele me dá aquela prescrição ali, mas ele pode simplesmente reimprimir essa receita e comprar em outro lugar, se eu não tiver um sistema para conferir aquilo e baixar aquela receita. E ele existe. Eu falava, não existe. Eu falei, existe. E tem um tutorial que vocês também podem acessar se tiver interesse. Ele está no site do CRF, de Mato Grosso já tem, os outros estados também já tem. Você pode baixar, é uma cartilha que ensina como é que você verifica essas receitas. Aí você baixa um software que o CRF disponibiliza, lá você lança o link dessa receita, ele vai checar junto a esse sistema a assinatura do médico, lá você vai baixar essa receita no sistema dele, os dois sistemas vão estar ali intercalados, você vai conferir e baixar. Quando baixar, essa receita ela deixa de ser uma prescrição válida lá e passa a ser uma prescrição inserida para ser lançada aqui no estabelecimento. Vamos supor, eu lancei para a droga certa aqui, sou o RT daqui. Só que o RT ele precisa também ter uma assinatura eletrônica digital válida. Tem que ser um certificado tipo A2, se eu não estou enganado. Aí ele assina ele vai assinar digitalmente, ele vai assinar fisicamente a receita que o paciente trouxe, vai arquivar essa parte com os dados igualzinho faz atualmente e vai arquivar um PDF também dessa receita. Então, além do arquivo digital, por enquanto você tem que ter os dois, o digital e o físico. Você tem que manter os dois ali para uma receita digital. Feito isso nos sistemas, aí você baixou a receita e ela morreu naquele estabelecimento. Aí a escrituração dela é normal, conforme já segue para as outras receitas. Só que a maioria estava pegando as receitas e não estava fazendo essa conferência de sistema. Então agora muitos estão se recusando a pegar, porque não é obrigatório você pegar, pelo menos não estava até o começo da pandemia. Só que está aumentando muito as prescrições digitais. Então é provável que, obrigatoriamente, as drogarias, né, os gestores vão ter que se adequar a isso.
Como dá muita mão de obra, a maioria está preferindo não fazer. Só que aí começa a perder muita venda, né? E, na verdade, assim, eu acho que facilita um pouco também até nessa questão aí da letra, né? Sim. De não ter tanta confusão, assim, apesar da dificuldade, tem essa facilidade. Sim. Bom, Deli, outra pergunta que nós temos para você é qual o seu papel na dispensação de medicamentos? Né? O que você se enxerga necessário nessa parte aí, de mais importante? Olha, Orientar o paciente. total. Tipo assim, o papel, né, a parte essencial, ela tá em 100% ali da dispensação. A maioria, quando o balconista, que é uma tendência isso também. Todas as redes fazem isso agora e isso deve virar moda. Falando do lado comercial, as redes, elas estão querendo não, estão fazendo isso, elas estão criando seus balconistas. Quando eu digo criar, é tipo assim, vamos dizer que eu sou balconista e vou tentar um emprego em uma rede. Atualmente, dificilmente elas vão me contratar, porque eu já sou um profissional que tem tempo de mercado. Então, eles falam que esse profissional, e é verdade, ele é difícil de ser moldado para o que a rede quer. Então, o que ela prefere? Ela prefere trazer um funcionário, que ele começa, por exemplo, lá no setor de caixa. No setor de caixa, ele aprende o básico de medicamentos, ele passa para o balcão. Se ele atender às metas, ele passa para um balcão. Chegando no balcão, esse profissional é um profissional de vendas. Então, a essencialidade da venda, ela está no farmacêutico. Porque esse profissional não tem conhecimento algum, nem para fazer uma troca, não. Então, tipo assim, vem tudo para o farmacêutico. Todas as redes praticamente estão fazendo isso agora. Né? Não sei se vocês viram, até recentemente repercutiu aí, demissões em massa, de farmacêuticos com 10, 12, 15 anos de casa. Isso aconteceu aqui na Rosário também. 10 anos de casa, 9 anos de casa. Né? É uma política de inserir pessoas recém-formadas para serem moldadas conforme a empresa quer. E isso acaba na venda vindo 100% para o farmacêutico. No nosso caso, no meu caso ali na rede, ela ainda não tem muito isso. Ela ainda contrata e mantém alguns profissionais que atendem o que ela quer de perspectiva de futuro, né? E esses profissionais vão ficando e vão fidelizando lá na casa, por exemplo. Só que, resumindo a coisa, tudo que é vendido ali enquanto eu estou dentro da drogaria, vem para mim. Então, tipo, ou é uma pergunta sobre uma prescrição para esclarecimento com o cliente naquela venda, ou é uma dúvida sobre a receita, ou é conferir, todas as receitas passam por nós, enquanto a gente está na drogaria. Todas essas alterações, tem a questão da intercambiabilidade também, agora que está muito comum, elas também passam pelo farmacêutico. Ele estando ali, quase tudo, vamos colocar aí que 80% passa pelo farmacêutico. Uma coisa interessante que, pelo menos, acontece comigo, eu não vou afirmar que é geral, por já ter um certo conhecimento, né, de setor, ali tem um conhecimento também de medicamento, a memória já foi melhor, mas hoje não é tanto, mas né, ainda ajuda. Tem balconistas antigos, de 20 anos, 30 anos, que para fazer uma prescrição, às vezes me perguntam, então acaba passando ali 90% do que vende durante o período do ali passa pelo farmacêutico. Então ele é completamente essencial, não só pela parte legal, que é obrigatório ter profissional ali, né, em todas as drogarias, mas com essa parte de venda mesmo. Só que, deixar claro, o profissional, ele precisa mostrar que ele está pronto para aquele espaço. Porque se você começar a se negar demais, ou não buscar conhecimento, ou não melhorar isso, você vai ficar bem atrás disso tudo. Então, você não é assim, essencial, porque é legal, mas não é essencial para estar ali, para atender. Você acaba ficando secundário, terciário, você vai ficando para escanteio mesmo. Então, isso depende também de cada um, como cada um busca um conhecimento necessário para aquela área e aplica ali. Então, eu considero extremamente essencial e, na minha experiência, eu, por exemplo, sou totalmente essencial ali. Quase tudo passa por mim lá. Eu prefiro que passe por mim por questões técnicas, né, e por essa questão legal que eu tenho que responder de todo jeito. Não, e já aproveitando aí você falando de conhecimento, né? Quais são os conhecimentos que você acha assim, extremamente necessário para estar ali na atuação, né? Dentro da drogaria? Se for pegar da parte da faculdade toda, tá? Mesmo toda. Eu até acho que eu aprendi pouco, tinha que ter focado mais, principalmente algumas matérias ali
Fisiologia, por exemplo, eu sinto muita falta. Eu quero fazer, se eu puder, eu quero fazer um mestrado de fisiologia. Se eu puder pegar essa parte, que a fisiologia, fisiopatologia que a gente não vê, né, vê umas partes ali, e toda essa área agregada para medicamento, para a parte clínica, é importantíssima para aquilo ali. Então, para mim, eu quero buscar ainda mais um pouco de conhecimento em cima disso. Eu esqueci o resto da pergunta. Vou voltar lá para você me fazer ela de novo. Eu quero saber os conhecimentos, né, que você acha necessário, né? Por exemplo, quando a gente vai para atuação no mercado de trabalho, geralmente a gente escolhe ali uma pós, né? Que conhecimentos você acha, tipo assim, que você vai utilizar lá dentro da drogaria, que você vai utilizar dentro da farmácia? Entendi. Nessa parte de pós-graduação e de continuação de estudo, eu vou colocar que é um pouco relativo, não há um padrão, não. Mas, como eu já disse, qualquer coisa que te ajude na parte clínica vai ser tendência de futuro, já é para a maioria das redes, então é um profissional hoje que está deixando de ser o farmacêutico clínico, deixando de ser um diferencial para ser essencial. Eu acho que vai daqui para frente, praticamente todas as redes vão querer esse cara. Então, quanto mais conhecimento você tiver na parte clínica, melhor. E para o meu caso, eu acredito que tenha também a parte de gestão de estabelecimento. Eu gosto muito dessa área, né? Que é essa parte do conhecimento legal, o que se pode, o que não se pode fazer, o que tecnicamente dá para se aplicar, não dá para se aplicar. Esse tipo de conhecimento que dá para você estudar, trabalhar, buscar fora, né? Com pós-graduação, eu acho essencial. Vamos colocar aí que seja 2 linhas principais. Tá? Existem outras, tá bom? Se for pesquisar, tem N tipo de pós ali que você pode aplicar tanto no varejo quanto na parte de manipulação. Então, são muitas. Mas vamos pôr aí a parte de gestão de estabelecimento e essa parte clínica. Então, para quem está saindo agora, eu acho que pegar uma das 2 áreas seria essencial. Não só para agora, mas para a questão de futuro também. Vai ser importantíssimo. E tem a parte do conhecimento do estabelecimento. Se puderem, de faculdade, que eu sinto falta muito em quem sai e vem para o varejo, é o conhecimento sobre o medicamento, o que tem no mercado, sabe? Um conhecimento até um pouco melhor definido sobre genérico, similar, referência. Entendam bem, isso aí tem que estar bem pronto, sabe? E tentar conhecer o máximo possível de princípios ativos. Isso é um conhecimento que, de início, para quem vai para o varejo, eu considero essencial. Você não vai conseguir decorar tudo, mas vão ter métodos onde você consegue ter ali 50% do necessário, e o resto, com a prática, vamos supor que você demoraria ali 2 anos para poder estar fluente, né, em medicamento no balcão. Se você trouxer isso já preparado, você consegue em 6 meses. Então, você acaba sendo um cara um pouco mais pronto para um emprego, vamos colocar, melhor, né? Ou para colocar a sua estaquinha de diferencial ali em menos tempo. E isso é importante para um mercado que forma, pelo menos aqui na região, 60 profissionais. E de 60 vem 40 para o varejo. Berli, porque na verdade, assim, existem algumas especializações, algumas pós também, que te dá legalmente o direito de fazer algumas coisas, né? Você enxergou essa necessidade, assim, qual foi, né? Porque você já tem algumas pós aí, qual que você ainda faria, que você acha que poderia te agregar aí, que poderia te dar possibilidades, né, dentro da drogaria e até nessa parte legal mesmo, né? Fora a questão da gestão, que é a parte que eu gosto, seria a parte de vacinas, que o farmacêutico também pode, né, agora atuar em clínicas de vacinas, ou até mesmo abrir uma clínica de vacina, e essa parte de atendimento clínico do farmacêutico. Esses 2 aí setores, você precisa ter a pós-graduação para atuar. Só que, como é um nicho de mercado, tem muito tipo de pós aí, a maioria não te prepara nem 10%. Então, vai mais do profissional para atuar naquilo, porque quando você pensa em clínica, você a drogaria vai contratar ali mais farmacêutico clínico, vai. Só que você vai disputar com outros 50 caras ali que conhecem o Guyton do A ao B, do índice ao final, ali na dedicatória final do livro. Então, tipo assim, você vai ter que saber muito
não é. Então, quanto mais você souber, melhor é. E eu acho importante seguir por esse caminho também. E é claro que a parte clínica, ela também te ajuda não só na dispensação. Tem outras áreas ali que você precisa dela para poder exercer, de uma pós nesse sentido para exercer, mas outros setores, né, que o farmacêutico pode atuar, também usam muito isso, e é importante. Acho que vai ser tendência consultórios aí farmacêuticos agregados ao varejo, vai ser algo bom. Eu investiria nessa área também, se eu não tivesse outros planos. Certinho, Derli. A Yane também tem uma pergunta para você. Ela quer saber o conhecimento que você tem sobre os medicamentos que você adquiriu na prática ou na faculdade. Puder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim, a parte de conhecer os medicamentos, vamos colocar eles em nomes, né? Conhecer as formulações, foi muito de mim mesmo. Um pouco, a boa parte foi antes. Eu sempre fui muito curioso nesse sentido que eu passei a gostar, né? E por incrível que pareça, eu aprendi muito formulação limpando prateleira. Porque, como eu sempre fui bem curioso, à medida que eu limpava, eu fiz muito isso, a gente ainda faz isso até hoje. À medida que limpava as prateleiras, eu olhava como elas eram organizadas e lia aquelas formulações. Aí, quando eu tinha tempo, eu pesquisava elas, literalmente uma a uma. Então, eu comecei a conhecer aquelas prescrições. Um outro detalhe que ajudou eu ficava olhando as receitas que vinham quando eu não tinha o conhecimento direto. Então, eu lia ali sobre a prescrição para saber o que tinha. Por exemplo, eu olhava lá, tem um diclofenaco, nossa, ele é um anti-inflamatório, serve para isso, funciona assim. A parte técnica eu não conseguia ter discernimento na época de saber, né, como é que funcionaria, como é que atuava no corpo, nem nada. Mas aí eu via, por exemplo, uma pessoa que chegou com uma receita, eu tive uma torção ali, fui no médico e ele passou um diclofenaco. Quando alguém vier com uma torção, eu sei que pode usar um diclofenaco, sabe? Aí eu vou olhar, quem é que não pode usar um diclofenaco? Aí eu olhava lá, quem tem problema de pressão não pode usar um diclofenaco, por exemplo. Aí, às vezes, estava lá pelo balcão, eu machuquei a perna, tem um remédio bom? Eu falava, tem um diclofenaco. Então, tipo assim, essa curiosidade ajudou, sabe? Essa observação ali de tempo de balcão, essa junção um pouquinho ao longo dos anos, isso aí que ajudou eu a ter boa parte do conhecimento que eu tenho. Agora, a parte técnica do medicamento e alguns mitos, né? Eu falo mitos porque, por exemplo, essa época, era popular você escutar em drogaria, o diclofenaco de sódio, ele é para inflamação muscular. O diclofenaco de potássio, ele é para inflamação das articulações. Mentira. Eu vi isso na faculdade. Não tem diferença técnica de aplicação. Os dois têm o mesmo tipo de aplicação. E tem muito farmacêutico que prega isso até hoje. Mesmo tendo passado, prega isso, ele acredita nisso. E tem outros mitos aí que desacreditam e segue, entendeu? Então a faculdade, ela desmistificou essas coisas, então trouxe um pouco mais para a realidade. E eu vou dizer que ela condensou a prática diversa que eu tinha, então eu consegui condensar e direcionar de forma mais adequada. A junção dos dois ali completou, mas eu acredito que, vamos colocar aí 50-50, para não ficar 50% da faculdade, 50% da parte prática, e a curiosidade. Isso vai variar de um para outro ali, que uns são mais, outros são menos, mas para mim foi isso, eu fiz muito isso. E uma coisa que eu ouço muito, assim, até em algumas aulas que eu assisto aí no YouTube, falo muito, gente, lê bula de medicamento. Você vai aprender só pegar a bula, lê a bula. E eu tinha uma coleção de bula. tem uma coleção de bula. Sapato cheio de bula. Bem interessante isso também. Bom, a Tainara, ela também tem uma pergunta para você. Ela quer saber se você demorou muito tempo para saber sobre as interações medicamentosas, reações adversas, mecanismos de ação. Isso a gente só aprende na prática mesmo? Como é que foi? Você teve que dedicar ali um momento maior do seu estudo? Tem que se dedicar. Até hoje eu não sei todas. Não sei. Sei algumas mais comuns, né, que a gente já vê, e outras que você presencia e supõe. A faculdade foi muito importante nesse sentido também, porque nós aprendemos até um curso, uma época, acho que foi com o professor Vitor, teve mais professores que também bateram em cima dessa tecla, nós aprendemos a pesquisar as interações. Então, assim, além da gente saber que elas existem, você saber onde você obtém a informação, né, técnica pronta, aquela informação ali confiável, foi muito importante. Eu sabia, né, de uma ou outra interação, mas aquela coisa, não, isso não vem na bula,
Hoje vem uma outra informação, mas as bulas, elas se tornaram hoje uma informação para o leigo, mais para o leigo do que ela técnica para o profissional. Então, eles jogaram isso para cima do profissional. Tipo, a informação técnica profissional no balcão tem, procura o farmacêutico. Antigamente a bula te trazia isso, ela não traz. Então, essa informação técnica, procura o farmacêutico. Você vai na bula, ela explica algo para um leigo entender. É bem simples ali. Diclofenac é anti-inflamatório, está lá para ele. A outra parte técnica de saltos é com você. Então, isso não vem mais. Essa informação, né, precisa que a gente tem que ter sobre a interação, eu ainda não aprendi tudo, como eu disse. E isso você vai ter que estudar, no meu ponto de vista, o resto da vida. Você vai ter as mais comuns, mas o balcão não te ajuda muito nisso. Ele te traz muitos sintomas ali de junção e você vai ter que ser curioso o suficiente para pesquisar isso fora do atendimento. Porque a realidade do balcão não é a realidade que a gente gostaria que fosse, que é aquela de você ter o tempo ali com o cliente, você falar, olha, o senhor é um paciente multimedicado, né? O senhor tem ali vários medicamentos que o senhor toma, me dá uma lista dos medicamentos, eu gostaria de fazer isso, mas eu vou analisar para o senhor isso aqui, vamos ver as interações e tal, vamos fazer uma sugestão por médico. A clínica te permite fazer isso. Ela te dá esse tempo ali, que você tem o tempo de consultório para fazer isso. Mas a prática de balcão não te dá tempo para isso, é muito dinâmica. Um exemplo, onde eu estou ali, às vezes a gente chega a atender em 2 horas, você atende ali 400 pessoas, 300 pessoas, não dá para fazer isso. Então, o balcão, ele é meio cruel nesse sentido, você não aprende isso lá. Se tiver um conhecimentozinho sobre algumas interações, você até vai ver uma ou outra, você pode supor, mas não dá para supor com saúde e medicamentos, você precisa ter uma informação, como eu disse, precisa. E isso você tem que pesquisar. Não adianta que você tem que pesquisar, colocar no papelzinho ali bonitinho e mostrar para o seu cliente por A mais B. Você não pode fazer essa substituição aí que você sai do seu profissional. Você tem que sugerir ao médico e mostrar isso. E o médico tem que aceitar isso. E a gente volta para aquela relação negativa que a maioria tem. Então, sabe, ainda não aprendi, que era pergunta tudo, e acredito que vai levar anos para aprender pelo menos 50%, 60% aí para, vamos supor, sei de cabeça. É isso. E, na verdade, também a gente descobre, né, interações medicamentosas aí, né, direto. Então, acho que nunca vai parar. O estudo nunca vai parar. A Daisy, ela tem uma pergunta para você também. Ela quer saber se o estabelecimento que você trabalha tem farmacêutico para atender com consultório farmacêutico. Não. Lá onde eu trabalho não tem, infelizmente não. Eles ainda não praticam, né, não atuam na parte clínica. É só dispensação mesmo. E o que você acha dessa parte de consultório farmacêutico? Você acha necessário? Você acha que as drogarias, elas tinham que ter ali essa parte para ter essa conversa com o paciente? Ou você acha que ali no balcão ali já dá para resolver tudo? Então, acho que já até adiantei, né? A resposta mais ou menos que não dá para resolver no balcão. Como profissional, eu acho muito importante. Eu acho que deveria ter, sim. Gosto da ideia da clínica, né? Daquele atendimento diferencial, mas, e o público também ele já está disposto atualmente a pagar por isso. Tem muita gente que quando você despende um pouco mais de tempo com ela e demonstra ali que você sabe do que você está falando sobre o medicamento, você ajuda ela quer te pagar, mesmo sem você cobrar aquilo. O paciente já está pronto para isso. Eu acho que deveriam, de alguma forma, já investir bastante na clínica, que seria bom para o profissional farmacêutico. Só que é importante saber que, assim, se as redes fizerem isso, que é o que está acontecendo, o profissional farmacêutico continua sendo só uma ferramenta. E uma ferramenta, ela é limitada para trabalhar, ela trabalha conforme que é lhe ordenado. Por que eu digo isso? Porque a rede, ela te dá parâmetros limitados para atuar ali. É diferente de, por exemplo, eu, enquanto farmacêutico, vou abrir um consultório, eu vou bater cabeça e vou abrir um consultório para mim, independente, ou eu vou querer ter que eu acho que isso falta muito para farmacêuticos, eu quero ter uma drogaria, entendeu? Eu quero batalhar para mim, gerir minha drogaria, lá eu vou abrir meu consultório farmacêutico, que eu vou fazer isso. O farmacêutico precisa fazer isso. Ele precisa estar nisso, mas a maioria não quer, e eu acho que isso, mudar essa cabeça vai demorar.
As redes vão implementar em breve, eu imagino que todos vão ver, em todas as redes, igual a Drogasil já está, acho que tem uma drogaria, tem uma rede de drogarias em Goiânia também que já está, elas estão implementando os consultórios e a clínica ela vai ser bem comum. Só que o farmacêutico vai ser colocado lá como clínico limitado, para cobrar consultas, né, que é a faixa aí de 30 a 50 reais em consulta. Então, é essencial, no meu ponto de vista. Mas é essencial que o farmacêutico tome essa frente. Não espere só ser contratado por algum lugar para atuar, que ele tome essa posição de profissional, vamos dizer, liberal, apesar de não ser, né? Tome essa posição de profissional liberal e encare mesmo. Ele precisa de mais gente para fazer isso. Bom, a gente está excedendo aí um pouquinho do tempo, mas eu tenho mais 2 perguntas aí para finalizar, né? Para a gente poder passar para a professora Karina. E eu queria saber qual que é a relação proprietário e farmacêutico mais comum dentro da farmácia. Porque, na verdade, assim, nós sabemos que o proprietário da drogaria, muitas vezes, ele não tem a graduação, ele tem aquela parte técnica, né? Então, muitas vezes ele pede para você fazer algo, mas ali na faculdade você aprendeu que talvez aquilo não seja tão correto, né? Então, qual que é a sua relação? Qual que é a relação que você mais percebe? Assim, polêmica a pergunta. Mas o que você percebe, assim, dessa relação ali dentro da farmácia? Em relação a ser ou não farmacêutico proprietário, eu vou falar para você que quando a pessoa... É uma falha pessoal isso, tá? Quando a pessoa chega à propriedade de uma drogaria, porque eu já vi isso em 100% dos casos, ela meio que ignora essa parte técnica e legal. Então, se a parte técnica e legal puder ser burlada em prol do lucro, ele vai optar por isso ou vai fazer vista grossa para isso, sendo ou não farmacêutico, tá? No meu caso em particular, lá, a relação proprietário e nós, farmacêuticos, é boa, porque o proprietário também é farmacêutico, mas a gente tem mais de um proprietário, um dele, eu não posso dizer isso aqui, mas vamos dizer que são todos farmacêuticos, tá? Pessoas e pessoas, né? Então você tem cabeças diferentes e formas diferentes de pensar. Mas apesar de ser farmacêutico, de vez em quando acontece. Peguei o medicamento fulano de tal lá, precisei e tal, e receita? Não tem receita. E essa receita, tipo, não vem. Então, quanto mais conhecimento ele tem nesse sentido, pior fica, no meu ponto de vista. Porque aí é uma quebra proposital e ele vai te jogar. Fala, a legislação fala que é isso, se acontecer, joga para mim. E não é assim que funciona, porque quando acontece, nunca adianta jogar. Mas é assim que funciona na prática. Sendo realista, é assim que funciona na prática. Não deveria, mas funciona. Só que assim, no meu caso, é melhor possível, é tranquilo, não acontece muito, isso é muito raro isso acontecer. Quando acontece, que a gente, vamos estar falando aqui entre farmacêuticos, né, futuros aí e tudo, isso acontece por uma, vamos dizer, necessidade mais pessoal, não acontece, como eu já vi em outros estabelecimentos, acontecer à torta e à direito, sabe, acontece que ele tem, no meu caso lá, por exemplo, tem a filha dele que precisa de medicamentos controlados, então ele acaba, às vezes, pegando a medicação antes de ir na consulta, e depois ele traz essa receita e coloca ali, então ele não tem problema em relação a isso. Mas já presenciei em estabelecimentos vender mesmo, sem a prescrição, porque o dono mandou vender. Quando o farmacêutico fala, mas eu não posso fazer isso, tal, não, isso não é você que vai fazer, eu vou fazer, você se vira com o resultado, porque eu vou fazer. Eles não querem a sua opinião. Quanto eles te pagam para estar ali naquele ponto, querem que você faça o que ele manda. É simples assim. De volta àquela parte. Farmacêutico, ferramenta. Só, vai ser limitado. Por mais que você conheça a legislação, você não vai conseguir, em 100% dos casos, aplicar ela assim. Claro, são pessoas e pessoas, né? Então, alguns farmacêuticos conseguem se impor, outros até saem daquele estabelecimento, porque também não são todos assim, são muito poucos estabelecimentos que são ruins, assim, nesse sentido. Mas essa parte, infelizmente, é a mais comum. É o que você mais vai ver aí no mercado. Certinho. Pessoal, a gente vai estar colocando a lista de presença aí, então se vocês puderem já irem preenchendo. E Derli, para a gente finalizar, eu tenho mais uma pergunta para você. Né? Na verdade, não é muito bem uma pergunta. Eu quero que você deixe um conselho aí para o pessoal que está cursando farmácia, que está, né, na graduação ainda. Que conselho você daria aí para gente, depois de formada, a visão que você tem hoje?
O principal conselho que eu acho que eu posso dar é, o pessoal já conhece, né? Estudem, porque é dinâmico e é necessário em qualquer área que vocês forem resolver atuar. E uma outra parte que eu, né, aí vai de mim como aluno, apesar de eu não ter seguido isso, né, que eu acabei vindo, continuei no varejo, se vocês puderem, além de explorar o máximo do conhecimento do professor, explore o máximo, tenham algum projeto, né, de trabalho. A faculdade ela te fornece vários projetos, tem várias extensões, tem várias formas de conseguir trabalhar com professores mais diretamente dentro da faculdade. Então, eu sugiro que, se puderem, trabalhem em projetos de pesquisa, trabalhem, como eu já atuei também no centro acadêmico, trabalhem no centro acadêmico, trabalhem em que vocês puderem dentro da faculdade e tentem, se possível, definir o caminho que querem seguir já antes do estágio final. Que se você puder, principalmente questão de indústria e tal, se você puder ir para o estágio final nessas áreas, é muito mais fácil para você ingressar nela como profissional terminando a faculdade. E você tem mais tempo, né, naquele setor final ali, de você absorver mais conhecimento. E eu sinto falta de poder usar o varejo no final, porque boa parte dos estudantes vão para o varejo quando se formam, né? E a gente não tem no final aí da faculdade o estágio final, não é possível que a gente vá para o varejo. Eu sinto falta disso, eu acho que os 6 meses ali no final, mas seria essencial para quem vai trabalhar no varejo. Nem que fosse para sentir que aquilo não é para ele, entendeu? Mas falta sim, eu sinto essa falta. A gente até tentou, durante a época do centro acadêmico, ter na faculdade o laboratório escola. Um sonho antigo e ele ainda continuou aí como um sonho. Acho que a gente tentou construir uns degrauzinhos a mais aí enquanto centro acadêmico, mas eu não sei em que pé está atualmente. Seria excelente se ele pudesse ser, né, realidade aí no campus. Bom, Derli, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu vou estar passando agora para a professora Karina, que é a coordenadora, né, da nossa liga acadêmica, para estar falando um pouquinho para a gente. Palavra da senhora, professora. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada, Derli, né, pela Não. brilhante apresentação aí, né, respondendo a pergunta do pessoal. Eu acho que a sua fala foi extremamente importante aí para todos, de uma forma geral, entender e compreender melhor aí a atuação, né, do farmacêutico nessa parte de dispensação. Eu acredito que todos tenham várias dúvidas ainda. Eu acho que as dúvidas surgem no momento que você está trabalhando, né? Na hora que você começa a atuar mesmo na área, né? E eu acho que você deixou um conselho bem importante, né, para todo mundo, que é questão, tipo, estudem, né? Acho que o conhecimento, ele não tem fim, né? Você vai ter que buscar ele, como diz, para o resto da sua vida, né? Durante toda a sua parte de atuação, a gente tem uma dinâmica aí, né, de conhecimento que vai acontecendo, as coisas vão mudando, vão atualizando. A gente que precisa mexer com legislação, a gente tem que estar sempre atento, né, às modificações, às alterações que vão acontecendo. Então, eu acho que foi dicas assim, e mostrar sua percepção, né, de uma maneira muito interessante. Acho que foi bastante produtiva a sua participação com a gente, viu? Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, tá? Foi um prazer imenso te ver novamente, né? Matar também a saudade de você aí, né? Muito obrigada mesmo pela sua Igualmente. participação. Até deixar o pessoal aí, se alguém tiver alguma outra dúvida, às vezes alguma outra coisa, né? Quiser perguntar alguma coisa, tem ali, acho que é fácil acessar no Facebook lá, ou Instagram, manda a pergunta lá, eu respondo se puder, esclareço alguma outra coisa dentro do que eu puder ajudar, aí eu sempre estou ali à disposição, se quiser é só abordar lá. Nós agradecemos, viu, Derli, a sua disponibilidade aí para estar auxiliando, né, os acadêmicos aí, né, que podem estar querendo ir atuar, né, nessa área aí de dispensação. Como você disse, muitos acabam indo, né, para essa área após a formação, dentre as inúmeras áreas aí de atuação do farmacêutico, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, né, eu vou fazer um agradecimento aqui geral a todos que participaram do mês dos egressos, né? Hoje a gente teve aqui conosco o Derli falando, né, da parte de dispensação de medicamentos, da sua atuação. Tivemos a participação do Jorge Antônio, da Rayane, do Rinaldo falando sobre a
seguir, né, a carreira acadêmica, né, ir para a parte de mestrado, fazer mestrado, doutorado, também deu um monte de dica legal para o pessoal aí. E tivemos o Clis, né, Markley, falando da atuação dele como responsável técnico, né, na parte de distribuição de insumos odontológicos, que é uma das áreas aí de atuação do farmacêutico, né? Então, nesse nosso primeiro mês aí de encontro dos egressos, né, a gente conseguiu trazer um pouquinho de algumas das áreas de atuação, né, áreas novas, como o caso do Clis, né, que ele mesmo relatou para a gente que tem sido um grande desafio aí, né, para ele nesse comecinho, né, vimos também quais são as dificuldades e as alegrias de atuar na área acadêmica, né, pesquisa, o pessoal relatou. Então, e você falando também dos seus desafios, né, e alegrias, né, de atuação na parte de dispensação. Eu acho que toda área de atuação que a gente escolhe, né, por uma questão de afinidade, né, igual você falou, a gente tem que caminhar por várias áreas para saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta, a gente tem que experimentar para falar que não gosta, acho que a gente tem que sempre tentar caminhar um pouquinho, não, muitas vezes não ir pelo que é mais fácil, né, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou por ali porque é mais fácil, acho que vai ser, né, então a gente tem que também ter um pouco mais de, ter aquele feeling, aquela busca, né, por conhecimentos um pouco distintos, buscar mesmo o difícil, né, porque às vezes o fácil está ali, né, então tentar buscar um pouquinho as coisas diferentes, né? Então, nesse nosso primeiro mês do egresso, a gente trouxe, né, essas 3 áreas aí de atuação do farmacêutico, e a gente ficou muito feliz, né, com o resultado. Eu acredito que tenha sido bastante produtivo para todos os acadêmicos que participaram aí, né? Falo para o Deli que a gente teve até uma pessoa de fora do país, né, falando que queria assistir a sua palestra, sua apresentação, tá? Que falou assim, olha, eu posso assistir, né? E a gente fica muito feliz, né, de ver a repercussão, né, não só aqui, né, dentro da faculdade, como a repercussão nacional, até mesmo aí, né, internacional, pedindo para poder participar do evento que a gente tem organizado. Então, a Lacifar, né, ela está assim, todos nós, né, membros, estamos extremamente felizes, né, com toda a repercussão e muito alegres também com a parceria que a gente tem tido com vocês, né, egressos que já saíram, que vêm com muito prazer, né, muita alegria falar, contar para a gente um pouquinho da experiência de vocês. Então, a gente finaliza o mês dos egressos, né, com a sua apresentação, Derli, que foi muito boa, a gente ficou bastante satisfeito. E que vocês fiquem aí atentos, né, para as nossas próximas programações, nossas próximas organizações de eventos aí, para estar aprofundando, né, o conhecimento de vocês nas diferentes áreas de atuação do farmacêutico, tá bom? Agradeço, né, também aos professores do curso de farmácia que participaram com a gente aí em várias das reuniões. Muito obrigada aos professores pela parceria, né, pela colaboração de todos vocês aí, né, nessa nossa proposta da Liga Acadêmica, tá, de Ciências Farmacêuticas. Eu passo a palavra de novo para o Derli, se ele quiser falar mais alguma coisa, e volto para a Maria Eduarda para a gente fazer o nosso encerramento. Boa noite a todos. É só agradecer, né, pela oportunidade de estar aí. Eu sempre fui bem disposto em ajudar sempre que for necessário. Continuo, à medida que a gente vai agregando conhecimento, vai melhorando o que pode ser passado, né? Fico feliz com a repercussão positiva aí da palestra. Fico à disposição para qualquer outra eventualidade, pergunta que for necessário, ou qualquer outro evento também, ajuda que eu puder ajudar, eu vou sempre agregar aí para vocês, para a universidade, porque é um marco importante que eu tive e tenho, e acredito que vou continuar tendo aí para o resto da vida. A gente tem que carregar isso aí junto e tenho bastante orgulho de ter passado por aí. E dos amigos que fiz e dos professores que conheci, né, que ajudaram a compor aí, vamos dizer, como eu disse, uma boa porcentagem do que eu sou atualmente. Do mais, é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, professora. Quem assistiu, muito obrigado. Nós que agradecemos, Derli. Bom, Derli, então, nosso professor já fez todos os agradecimentos, né? Então, aí fica, né, o nosso agradecimento por você ter aceitado, por ter compartilhado conosco aí as suas experiências. E para o pessoal que está nos acompanhando, né, eu quero pedir para vocês ficarem ligados, então, no Insta da nossa Liga Acadêmica, que é @lacifar.fmt, que a gente vai estar postando lá, então, todos os nossos eventos, né, nós fomos fazendo. Esse evento foi o último evento, né, a última reunião que nós vamos ter no mês de julho, mês dos egressos,
Mas no decorrer do ano nós teremos outros eventos também. A gente vai estar sempre postando lá, né, no Insta da nossa Liga Acadêmica. Então, você fique ligado. Se você quiser também assistir, né, as palestras, né, que nós estamos tendo, você pode assistir também depois. É só você entrar lá no nosso canal no YouTube. Tá tudo disponível também aqui no chat. As meninas vão colocar aí no chat para vocês. E também lá no Insta da Liga Acadêmica. Então, podem participar aí conosco e fiquem ligados. Derli, muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos.